Então, pessoal, aqui todos vocês estão enxergando essa parte aqui. Aqui eu vou dar um zoom proposital. Sim, tá aparecendo. Tá bom. Então, pessoal, vamos começar. Lembrando que essas aulas aqui são destinadas ao curso de Engenharia Civil e de Engenharia Ambiental. Então, o mesmo conteúdo que eu ministro para o pessoal da Civil é o mesmo conteúdo que eu ministro para vocês, né? Que eu leciono para vocês. Então, pessoal, vamos aqui voltar na parte de mecânica de fluidos, né? Só que é uma mecânica de fluidos bem superficial. Falamos primeiro de hidrostática. Eu fechei a parte de hidrostática na última videoaula. Praticamente está fechado. E agora começaremos a falar de hidrodinâmica. Só que aqui vai ser um elo passant. Vai ser uma análise muito superficial. Porque se a gente for falar mesmo de hidrodinâmica, era um curso para um semestre inteiro, certo? Tinha que ter uma matéria só chamada hidrodinâmica. Porque a hidrodinâmica, pessoal, ela não trata do fluido ideal, né? Ela trata de todos os fluidos, o fluido ideal e o fluido não ideal, que é também chamado fluido não newtoniano, que é onde a densidade dele varia com o tempo. No fluido ideal, a densidade não varia com o tempo, certo? Que é o que chamamos de fluido incompressível, certo? A água, por exemplo, pode se comportar como um fluido incompressível. No futuro, dentro da nossa disciplina aqui, quando a gente for falar de termodinâmica, equação do gás ideal, né, equação de estado, vamos verificar que a atmosfera se comporta como um fluido ideal, também, ou como gás ideal. Lembrem-se, todo gás é um fluido, mas nem todo fluido é um gás, certo? Ok? Então essa é a principal característica de um fluido ideal. Ele é incompressível, certo? E não possui viscosidade e, consequentemente, o fenômeno de turbulência praticamente não ocorre. Que é um outro ponto que eu vou abordar aqui com vocês. Lá na aula de apresentação, né, eu tinha comentado com vocês que a gente falaria rapidamente sobre viscosidade e turbulência. Então, eu sinto muito em dizer a vocês, para a felicidade geral da nação, que eu não vou mais falar sobre isso, porque eu cheguei à conclusão que isso não faz parte da ementa de vocês. Seria até legal para vocês terem uma ideia de o que é viscosidade, o que é turbulência, mas mesmo de uma forma superficial, vai demandar tempo e não é o escopo do curso de vocês, né? O curso de engenharia ambiental não tem essa finalidade. O objetivo não é vocês ficarem, digamos assim, especialistas nisso, certo? Então eu acho que não é relevante, certo? Não é relevância nisso, ok? Então eu coloquei um não bem grande. Primeiro eu coloquei uma interrogação e coloquei um não bem grande dizendo que não vamos abordar. Então esse camarada aqui está excluído. Esse ponto aqui, fiz um X aqui, mostrando que não vai ter nenhum tipo de comentário sobre isso. Futuramente, quando, né, lá no canal, lá no YouTube, eu posso fazer uma rápida, como se diz, descrição, caso alguém tenha interesse, certo? Mas do contrário, não iremos falar. Essa parte de hidrodinâmica, agora a gente vai entrar em conceitos que são muito importantes dentro da área de vocês. Principalmente quem vai trabalhar com questões relacionadas a bacias hidrográficas, certo? Ou não só da bacia hidrográfica, mas qualquer coisa que esteja relacionado com fluxo e vazão, certo? Ou com questões relacionadas a recursos hídricos, né? Na questão de recursos hídricos, vocês vão deparar, o fluxo nem tanto, mas o conceito de vazão vai ser algo que vocês vão ver muito na área de vocês, certo? Talvez não muito, mas certamente a probabilidade de vocês se depararem com esse grandeza física, digamos assim, é muito alta, certo? Que é a vazão. E a gente vai definir o que é uma vazão, certo? Então, primeiramente, vamos definir o fluxo e vamos definir vazão. E por fim, né,
fechando essa parte de hidrodinâmica, vamos abordar a equação de Bernoulli, certo? Só que a equação de Bernoulli aqui, a gente vai fazer digamos assim, uma preparação antes de falar dela, propriamente dita. A gente vai falar de um conceito de energia mecânica aplicada ao fluido em movimento, certo? E no caso aí, é o que caracteriza a hidrodinâmica, né? A hidrodinâmica são fluidos de natureza, no caso aqui estamos falando de fluidos ideais, que se movimentam, certo? A ponto de que? De você caracterizar aquele escoamento com um escoamento chamado laminar, certo? Então, uma coisa importante que eu vou colocar aqui para vocês, a característica de um fluido ideal, né? Fluido ideal, ele implica o quê? Um escoamento laminar. O que é um escoamento laminar? É um escoamento onde o fluido, na hora que está escorrendo, vamos usar um português mais claro, ele escoa de forma muito homogênea. Você não vê nenhum tipo de rodamuinho, nenhum tipo de mudança no curso do filete de água dele, certo? Por exemplo, se você vê um escoamento aqui, ó, vamos tentar desenhar uma espécie de trilha, né? Vista por cima. Vocês pegaram um drone e estão vendo por cima, né? E aí vocês estão vendo esse tipo de, digamos assim, estria na água, certo? Vocês pegaram um drone, estão lá manejando o drone tem uma câmera, e aí vocês estão olhando por cima aqui o escoamento. Vamos fazer de outra cor, que aí fica mais fácil de compreender, certo? Então aqui tem uma margem de um rio, e aqui você tem o escoamento. Não precisa nem ser um rio, pode ser uma calha, né? E aí vocês verificam que o filete de água ele descreve esse tipo de escoamento. Não existe nenhum tipo de vórtice aqui, algo desse tipo assim, né? Não tem algo. Como posso fazer aqui? Deixa eu... Não tem turbilhões, como chama assim, coisas desse tipo aqui, ó. Ah, Francisco, que coisa tosca. Não, é assim mesmo, pessoal, tá? É desse jeito mesmo. Aí depois volta de novo. Aqui, quando acontece isso, eu não tenho mais um escoamento laminar, eu tenho um escoamento turbulento, certo? Mas isso só ocorre em fluidos onde a densidade varia com o tempo ou se tem um obstáculo aí. A gente não está levando em consideração obstáculos no decorrer da trajetória de um fluido, certo? Não estamos levando em consideração isso. Estamos analisando agora como que é a dinâmica de um fluido que se move. Se ele se move com velocidade constante ou com velocidade que muda com o tempo, aí já é outra questão mais profunda que não vamos entrar aqui, não vamos discutir nessa aula de hoje. Então esse desenho aí tá meio tosco aí, né? Com esses vórtices aí, esses espirais, eles seriam uma representação de um escoamento turbulento, certo? E essa parte aqui, mais limpa, digamos assim, entre aspas, né? Mais homogênea, esse escoamento mais laminar, é uma característica do escoamento de um fluido ideal, onde a densidade não varia com o tempo, certo? Dúvidas nisso, pessoal? Ok? Então, Não, isso tá. é um... Oi, pode falar. Não, falei que tá ok, professor. Certo. Então, isso é uma característica importante de um escoamento de um fluido ideal, que é o escoamento chamado laminar.
Isso a gente está vendo do ponto de vista de cima, né? Como eu falei, vamos supor que vocês pegaram um drone, estão vendo lá uma câmera no drone, vocês estão enxergando essa parte por cima. Mas se pudesse ter uma câmera dentro do rio, por exemplo, e vocês pudessem ver um perfil vertical, e se de alguma forma vocês pudessem ver a corrente que está passando, vocês iam ver da mesma forma, uma corrente com linhas retas, ou quase retas, né? Digamos dessa forma, certo? Onde você não tem geração de turbulência, certo? A turbulência, pessoal, está ligada diretamente com a viscosidade do fluido, certo? Se eu tenho um fluido muito viscoso, mas também ele não pode ser viscoso demais, certo? Porque se ele for viscoso demais, ele nem vai escoar, ou ele vai escoar de forma muito lenta. Por exemplo, o mel é um fluido cuja viscosidade é muito alta. Então você não vai ver nenhum escoamento laminar, nenhuma turbulência nele, certo? A não ser que você esteja falando de milhões e milhões de litros de mel sendo derramado numa rampa, por exemplo. E ainda assim, vocês vão ver um comportamento muito slow motion, digamos assim, né? Agora, se você está falando de coisas menos, digamos assim, viscosas, mas em que a viscosidade já influencia, por exemplo, o óleo, certos tipos de óleo, ele tem uma viscosidade relativamente baixa, não, perdão, relativamente moderada, e aí vocês podem enxergar a forma de turbulência nesse óleo, certo? Um exemplo clássico de vocês verificar a turbulência, vocês pegam uma água, certo? E aí de repente vocês colocam um canudo ali e aí injeta uma tinta. Você não vai ver uma coisa bonita desse jeito aqui, como vocês estão vendo. Rapidamente, pode até ser que veja no início, mas rapidamente ele se transforma num emaranhado de círculos que vão se formando e vão gerando um vórtice, ou então um turbilhão. Resumindo, uma confusão total de cor em relação à água, certo? Enfim, então, para a felicidade aqui de vocês, eu não vou falar de viscosidade nem turbulência. Então, o que tinha que falar sobre isso foi dito aqui, certo? Depois, se vocês quiserem saber mais, mandam mensagens aqui que eu posso fazer um vídeo lá no YouTube mostrando para vocês sobre isso. Bem, aí temos o fluxo e a vazão. Esse primeiro camarada aqui, vocês não vão ver muito ele. Pode até ser que vejam ele, mas a frequência vai ser baixa. Agora esse camarada aqui, com certeza, como eu falei no início da aula, vocês vão se deparar com ele de forma bem mais corriqueira, digamos assim, ao longo da profissão de vocês. Claro que depende da área de atuação. Quem for atuar na área de recursos hídricos, certo, vai ter um contato maior com esse tipo de grandeza física. Então vamos lá, definir o fluxo, certo? Mas antes de definir o fluxo, o que vocês entendem o que seja fluxo? Eu gostaria aqui de uma opinião rápida aqui de vocês. O que vocês entendem como fluxo? Fluxo de carro, fluxo do trânsito. Tem uma gíria que fala, segue o fluxo, né? Uma coisa que flui, né, professor? Sentido. Uma coisa que flui. Não, tudo bem, não está errado. De uma forma mais simplória, está correto. É uma coisa que flui, o fluxo. Contínuo. Pode falar. Movimento que continua, movimento contínuo, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Uma coisa muito importante que você falou. É um movimento contínuo, certo? A palavra foi muito feliz que você utilizou, foi uma palavra muito boa, que encaixa perfeitamente com a nossa aula de hoje. É um movimento contínuo. Então, não existe uma análise discreta. E vocês sabem que podemos fazer dois tipos de análise de uma grandeza, ou de uma quantidade de alguma coisa. Uma análise que pode ser discreta e contínua. Um exemplo de análise discreta, energia. Lá em Física 3,
se vocês forem meus alunos, eu vou tentar dar Física 3 semestre que vem, se eu conseguir, mas isso dependente de eu ser o professor ou não no futuro. Em Física 3, vocês vão ter lá, vai vir lá o campo elétrico, aí vocês vão ver lá o princípio do átomo de hidrogênio, que é só um próton e você tem um elétron em torno dele, certo? E aí o que acontece? Vocês vão verificar que existem níveis de energia associados com as camadas lá das órbitas do elétron, certo? Que fica em torno do núcleo, lá do átomo. Então, esses níveis de energia eles são chamados de níveis discretos. Ou seja, não existe intermediário. Se eu falo 1 joule, 2 joule, não tem 1,1 joule ou 1,001 joule. Ou é 1 joule, ou é 2 joules, ou é 3 joules, certo? Então, isso é uma quantidade discreta. O contínuo já é diferente. O contínuo, por exemplo, como o colega de vocês falaram aqui, o movimento contínuo é o quê? O movimento de um meio contínuo. É o movimento em que você não tem pedaços de água ou pedaços de fluido, certo? Que você vê toda uma massa, né? Onde você pode ter um valor infinito, infinitos pedaços, né? Infinitos elementos de volume. E que se você somar todos esses elementos de volume, você vai ter o volume total. Então, isso é o quê? É uma soma contínua, certo? Um outro exemplo, eu tenho um número de 0 a 1, uma posição. Eu tenho a posição 0 e a posição 1. Entre 0 e 1, essa região de 0 e 1, eu tenho infinitas posições. Eu tenho 0,1, 0,1, 0,01, 0,0001, 0,000001, ou seja, eu tenho infinitas posições. Então, isso é uma coisa que a gente chama de meio contínuo, que é o caso aqui do nosso fluido, certo? Então, temos aqui escoamentos onde a gente está falando de quantidades que estão relacionadas a um meio contínuo. Então, consequentemente, eu vou ter um movimento contínuo. Então, o fluxo é isso, certo? É uma quantidade de massa. Repare que eu estou usando, no caso, pode ser massa. No nosso contexto aqui é uma massa líquida, certo? Por uma certa área, ou por uma certa, digamos assim, passagem, a gente podemos dizer dessa forma, dentro de um intervalo de tempo. Então, o que eu posso dizer? Que vamos supor que as aulas presenciais já voltaram, né? Estamos lá na sala de aula, e eu estou dando aula para vocês. E vamos supor, são quantos aqui presentes? São 36. Vamos supor que os 36 alunos estejam presentes na sala de aula. Se um ou outro sair, o fluxo de alunos pela porta é baixo. Se um ou outro aluno sair ao longo da aula. Vai no banheiro, vai não sei aonde, vai beber água, vai atender o telefone, enfim. Sai e depois retorna. Então, você vai ter um fluxo de alunos que passa pelaquela porta ali baixo, sem muita variação. Agora, o que vocês acham se de repente começa a pegar? Eu sei que o exemplo é um pouco macabro, né? Mas eu estou até um pouco dramático, mas vamos supor que começa a pegar fogo e aí todo mundo vai sair de uma vez. Claro que aí vai todo mundo se machucar e tal, não sei o quê. Se tem alguma emergência, vamos a pegar fogo, né? Vamos ter alguma emergência e todo mundo tem que sair. Então, se todo mundo for de uma vez na porta, o que acontece com o fluxo? Ele aumenta, certo? Mas não importa se vai sair todo mundo de uma vez, ou se vai sair 10 pessoas a cada 1 minuto, ou se vai sair 5 pessoas por minuto, ou se vai sair 30 pessoas por minuto. O que importa é que o que vai entrar é a mesma coisa que vai sair, ou seja, o que está passando pelaquela área da parte de dentro da porta é a mesma quantidade de alunos que irão sair do outro lado, certo? Graças a Deus, né? Ninguém pode ficar para trás, todo mundo tem que se
safar da situação de emergência. Então, o fluxo ele está relacionado com um princípio ainda mais profundo, que é o quê? Que é a conservação da matéria, certo? No caso aqui, eu falo matéria porque a gente está falando de massa líquida. Repare que eu posso ter fluxos de outras naturezas, fluxo de energia, certo? Fluxo de momento, que aí é uma outra coisa que está relacionada lá com física 1. Na verdade é com mecânica, né? Mas vamos deixar para lá sobre isso. Não vamos falar sobre isso agora, certo? O fluxo de energia, né, por unidade de tempo, certo? Que vocês vão ver lá no curso de Física 3, que é o Watt, certo? Que é o quê? Que é Joule por segundo. E aí quando a gente fala Watt por metro quadrado, é o quê? É o fluxo, no caso é o fluxo de energia, energia por unidade de tempo por unidade de área, que é uma espécie de fluxo. Só que nesse caso aqui a gente está falando de massa líquida. Então, o princípio de conservação da massa diz o quê? Ele diz isso aqui, ó. Que a derivar, eu tenho o quê? Uma variação da massa. Certo? Que é o dm. Certo? Oi. Deu eco aí, é? Então, eu tenho um fluxo, vai ser a forma de como a gente vai deduzir o fluxo. Eu tenho massa, que é o quê? Que é a densidade vezes o quê? O volume. Não confunde com velocidade. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou derivar a massa em relação ao tempo, certo? Ao derivar a massa em relação ao tempo, eu vou ter essa expressão aqui, ó. Eu vou ter um volume, certo? Que multiplica a derivada da densidade em relação ao tempo. E eu vou ter a densidade que multiplica a derivada do volume em relação ao tempo. Certo? Então, o que acontece? Esse camarada aqui, a derivada da densidade em relação ao tempo, é o quê? É zero, né, pessoal? Por que é zero? Porque a gente está falando de quê? De um fluido ideal, cuja densidade não varia com o tempo. Então, se é o fluido ideal, então a derivada da densidade em relação ao tempo é nula. Então, só vai sobreviver aquele ρ dv dt. Como eu coloquei aqui, como a densidade é constante no tempo, então temos que a derivada do tempo em relação a derivada da densidade em relação ao tempo é nula. Então, consequentemente, a gente tem essa relação aqui, ó, que dm dt é igual a ρ dv dt. Mas esse v, lembre-se que o v é o volume. Esse v é a área que multiplica quem? Um comprimento. Volume é a área que multiplica a altura, ou a área que multiplica o comprimento. Agora vamos imaginar aqui um tubo, onde eu tenho a entrada, que é pelo ponto 1, e a saída no ponto 2. E aí eu peguei um pedaço desse tubo e chamei esse pedaço que está em vermelho aqui, nessa parte aqui, ele tem uma espessura L, certo? E ele vai ter uma certa, o que? Ele vai ter um escoamento, né? O fluido ele vai ter um escoamento. Então o que está entrando vai ter que sair lá, o que está entrando em um vai ter que sair em 2. Ou seja, a essa área aqui, que a princípio eu vou dizer que a área A1 é igual à área A2, essas áreas aqui também são iguais. Então a seção transversal por onde esse fluido está passando não muda. É a mesma. Mas, prestem atenção, se eu extrapolar esse conceito desse meu cilindro minúsculo que está deitado para algo cada vez maior, o que vai acontecer com o L à medida que o tempo vai passando? O L vai aumentar, né? Ou melhor, se a gente puder interpretar o L como sendo agora a distância entre o ponto 1 e o ponto 2, o que acontece? Eu vou ter o quê? Uma variação da posição em função do tempo. Não é isso? Então, é o que acontece, ó.
Ou seja, se a gente substituir novamente a definição de volume como sendo a área que multiplica o tamanho L na expressão ali do V, a área é constante, ela não muda. Então a área sai para fora da derivada. Então eu vou ter que a derivada da distância, aqui no caso L, em relação ao tempo, é a própria velocidade com que ele se propaga. Eu posso ter um fluido que tem uma velocidade, uma corrente, digamos assim, vamos usar essa linguagem. Uma velocidade de corrente maior em relação a outro tipo de fluido, certo? Ok? Então eu vou ter uma coisa chamada velocidade, que vai ser a variação desse comprimento em relação ao tempo, certo? Que no caso aqui é representada pela derivada temporal de L. E aí, uma vez que eu chego à conclusão que dl dt é a velocidade, eu substituo novamente na expressão aqui do dm dt. E aí eu defino que o dm dt é o quê? É a densidade vezes a área vezes a velocidade. Essa variação de massa por unidade de tempo, que agora, em termos de conceitos da área, da área de hidrodinâmica, eu posso dizer que a densidade do fluido vezes a área para o qual ele está passando, vezes a velocidade com que ele está escoando, eu chamo isso de fluxo. Certo? Eu chamo isso de fluxo. E aí, se eu pegasse esse cilindro vermelho e extrapolasse ele a ponto que, digamos assim, se eu crescesse esse cilindro vermelho dentro do escuro, a ponto que ele se torne igual ao escuro, certo? Isso me mostra o quê? Que eu vou ter aquele mesmo exemplo lá que eu dei para vocês. A quantidade de pessoas que sai de uma determinada sala tem que ser exatamente a que está entrando. Eu não posso ter uma perda de ninguém entre os dois, entre entrar e sair de uma determinada área. Certo? Então, isso eu chamo de princípio de conservação da massa. Então, com base no princípio da conservação da massa, a gente pode extrapolar e dizer que, olha, esse fluxo aqui, eu vou ter um fluxo associado com a entrada e eu vou ter um fluxo associado com a saída. E aqui vamos denotar a entrada sempre o subíndice 1. E a saída sempre vai ser o subíndice 2. Então, 1 vai ser o quê? A entrada. Eita, que o vizinho aqui está vendo o jogo da Eurocopa aqui. Ainda bem que vocês não estão escutando. Tem o 1 que é a entrada e o 2 é a saída. Certo? Então, toda vez que eu estiver falando de entrada e saída, se eu tiver esse número 1 e o número 2, já está subentendido que o 1 é o quê? Está relacionado com a entrada. E o 2 é relacionado com a saída. Certo? Ok? Então, nesse contexto aqui, eu posso dizer que o teorema de conservação, que no caso aqui seria do fluxo, né? Que está ligado diretamente com a conservação da massa. Uma coisa que vocês vão aprender na física, tanto no 1, 2 e 3, é que vocês vão se deparar com teoremas de conservação. Na física 1, vocês viram o teorema da conservação da energia, o teorema da conservação do momento linear e do momento angular, certo? Só foram 3 teoremas de conservação. Em física 2, vocês estão vendo aqui mais um, que é a conservação da massa. Aí, como a gente está falando de massa por unidade de tempo, no caso seria o fluxo. Então, esse fluxo, a variação dele vai ser nula, porque eu tenho que ter uma conservação do fluxo. Que está diretamente ligado com a conservação da massa, né? É sinônimo falar isso nesse contexto aqui. E em física 3, vocês vão ver a conservação da carga elétrica. Então, existem leis de conservação que são fundamentais dentro da teoria física como um todo, certo? Então, como o teorema da conservação de massa, ele obriga, né,
que a variação do fluxo seja nula, ou seja, a derivada do fluxo em relação ao tempo seja nula. Isso, consequentemente, vai me gerar o quê? Vai me gerar o quê? Que o fluxo de entrada é igual ao fluxo de saída. Ou, no caso aqui, se a gente for rigoroso, o fluxo na saída é igual ao fluxo da entrada. Certo? Então, se o fluxo na saída é igual ao fluxo na entrada, a gente pode reescrever o fluxo 2 como sendo a densidade, que multiplica a área de saída, vezes a velocidade de saída do fluido. Que tem que ser igual a quem? A densidade do fluido, que o fluido não mudou, é o mesmo, certo? Ele continua sendo o mesmo. Então, repare que não existe subíndice para densidade, certo? Então, a densidade do fluido, que multiplica a área de entrada, que multiplica a velocidade de entrada, certo? Então, essa equação aqui, algumas vezes vocês vão ver essa igualdade como também chamada equação da continuidade, certo? Como o colega de vocês falou, existe uma continuidade, né? Você não tem uma perda, você tem um movimento contínuo, certo? Então, alguns autores também falam que isso aqui é a equação da continuidade. De uma certa forma, vocês observam que também, note que a densidade não muda, como eu falei anteriormente. Se a densidade não muda, a gente pode cancelar essa densidade aqui, ó, né? Eu posso dividir essa igualdade toda pela própria densidade do fluido. E aí eu chego nessa relação aqui, ó, que vocês estão observando, que a área 2 vezes a velocidade 2 é igual à área 1 vezes a velocidade V1. E aí vamos definir uma nova grandeza, que se vocês forem se enveredar para a área de recursos hídricos no futuro, se Deus quiser, todos vocês vão ser futuros engenheiros, né, ambientais. Então, na área, se vocês forem atuar na área de recursos hídricos, vocês vão se deparar que a vazão é dada a quem? Pelo produto da área vezes a velocidade do fluido, certo? Isso é o que eu chamo de razão, ou que se chama de razão. Eu não, né? A física chama de razão, ou vazão. O termo R, pessoal, eu coloquei porque alguns livros usam uma abreviação do ratio, que é taxa, né? Taxa de variação, certo? E também para não confundir com o V grande, que o V grande é volume, certo? E o V pequeno é velocidade. Então temos aqui a definição de vazão, sempre vai ser o produto da área vezes o volume. E uma coisa importante, repare que aqui tem uma igualdade. O produto da área com volume na saída é exatamente igual ao produto do volume da área com a velocidade na entrada. Então, se tivesse um terceiro, digamos assim, uma terceira área transversal, um A3, se eu pegasse A3 que multiplicasse uma velocidade V3, eu teria o quê? Que esse produto também seria igual a esses outros dois que vocês estão observando aqui. Então, como consequência, a gente tem o quê? Que essa quantidade R, que no caso é a vazão, é constante no tempo. Certo? Não é a velocidade que é constante, e nem a área, porque eu posso ter áreas diferentes. Eu estou dizendo que o produto entre esses dois parâmetros sempre vai ser constante. Certo? Então, vamos fazer aqui um pequeno exemplo aqui, para vocês fixarem aqui. Vou colocar aqui do lado. Certo? Vou colocar aqui do lado. Vamos supor o seguinte. Eu tenho uma área, eu vou chamar, eu tenho um tubo, né? As habilidades de desenho são excelentes, para não dizer outra coisa. Certo? E aqui eu tenho uma área A1 e aqui eu tenho uma área A2. Aqui eu tenho uma velocidade V1, um fluido,
e aqui tem um outro fluido saindo com a velocidade V2, certo? Eu sei que a velocidade de entrada é de 10 metros por segundo. A área A1 ela é 4 vezes maior que a área A2. Pergunta: como é que eu calcularia a velocidade de saída? Alguém tem ideia? Sandra? Quem mais está presente aqui? Eu não vou mostrar a vocês, pessoal. Né? Deixa eu ver se eu vejo aqui, porque eu acho que eu vou ter que editar esse vídeo para depois colocar. Mas eu edito, eu corto aqui essa parte aqui. Então, Sandra, Vitória, Edísia, Adenilson, todos os demais aqui que estão presentes aqui. Vamos ver quantas pessoas estão presentes hoje aqui. E tem um bocado de gente, ó. Crisia, Edísia, Érica, Gustavo, Leidiane, Lorena, Lucas, Marco, Maria, Matheus, Milena, Natália, Pablo, Reinaldo, enfim. Quem tiver aí presente aí, como é que vocês fariam para achar a velocidade V2? É só aplicar o conceito de vazão, né, pessoal? É muito simples, não é diferente, não é difícil. Ó, o conceito de vazão diz o quê? Que a área A1 que multiplica a velocidade V1 tem que ser igual à área 2 que multiplica a velocidade 2. Eu quero saber o V2, então eu vou colocar ele em evidência. Eu vou isolar ele, então eu vou ter a velocidade V1, certo? A velocidade V1 que multiplica quem? A área A1 divididos pela área A2. Só que tem não é uma pegadinha, é um detalhe. Quem é a área A1? A área 1 é 4 vezes a área 2. Então, eu vou pegar essa relação e vou substituir aqui, ó. Então, a V2 vai ser quem? V1 que multiplica 4 A1 sobre A2. Perdão, pessoal, aqui está errado. É A1. Aqui é A2. Vai ser 4 A2 divididos por A2. Eu poderia ter feito o contrário? Poderia, mas vai dar a mesma coisa. Então, se eu tenho uma relação direta entre A1 e A2, eu substituo no A1, certo? Fica bem mais fácil do que eu substituir, colocar o A2 em função de A1, certo? Vai dar a mesma coisa. Então, você vai cancelar aqui o A2 em cima com o A2 embaixo. E aí você chega à conclusão que a velocidade de saída é o que? É 4 vezes a velocidade de entrada. Então, a velocidade com que o fluido escoa na área 2 é o que? É 40 metros por segundo. Certo? É 40 metros por segundo. E a vazão, como é que seria? A vazão é o que? Eu pegar esses 40 metros e multiplicar pela área. Certo? E, Francisco, eu não sei qual é a área. Aí eu teria que dar a informação da área, né? Porque eu não dei, eu só dei a relação de proporcionalidade entre os dois. Então vamos supor que a área A1, A2 seja... Vamos supor que A2 seja 1 metro quadrado. Então a gente sabe que a área A1 é de 4 metros quadrados. Então eu posso calcular a vazão, né? Eu posso calcular das duas formas. Eu posso calcular utilizando esse produto, né? R é igual a 1 que multiplica V1, ou posso utilizar essa expressão, né? R é igual a 2 que multiplica V2. Repare que vai dar o mesmo resultado. A1 é 1 metro, a velocidade V1 é o quê? Perdão, A1 é 4, a velocidade V1 é 10.
4 vezes 10 dá o quê? Dá 40. 40 o quê? Qual é a unidade da vazão? Ah, muito bem, né? Então vamos agora calcular aqui. Então vamos calcular. Seja um ou seja outro, a gente vai calcular aqui o R, que é a vazão. Como a gente calculou o V2, vamos usar o V2. A área 2 é 1. Estou usando essa expressão aqui, tá? A área 2 é 1. O V2 é 40. A área é metro quadrado e a velocidade é o quê? É metro por segundo. Então o resultado vai ser 40 o quê? Metro cúbico por segundo. Ou seja, é volume por unidade de tempo. Certo? Então a unidade da vazão é volume por unidade de tempo. Esse, pessoal, é um exercício simples de fixação, certo? Certo? E, Francisco, você vai cobrar um exercício desse da prova? Provavelmente sim, certo? Então vocês já têm uma ideia de como é que resolve o problema, ok? Isso aqui, a probabilidade de cair um problema desse na prova é de 99,999999%, certo? É bem alta. Então aí vocês já têm aqui uma espécie de receita de bolo de como é que resolve esse tipo de problema. Eu poderia calcular a vazão utilizando a outra expressão? Poderia, vai achar a mesma coisa. A área 1 é 4 metros e a velocidade V1 é 10. Repare que conservou. Agora eu quero que vocês façam a seguinte análise, fica aqui comigo. Vamos fazer a seguinte análise. Mas antes de fazer a análise, eu gostaria de saber o seguinte. Dúvidas nessa questão aqui? Todo mundo capturou a essência da vazão, de como é que se acha a velocidade de saída e como é que calcula a vazão depois? Sim, Opa. depois refazer ele, que aí a gente vai captar. Francisco, depois eu assisto lá, porque eu cheguei agora em casa, então peguei pela metade. Então, tudo bem, não tem problema, certo? Os demais alunos aí presentes, dúvidas nisso aqui? Eu vou ver Não, aqui tá no chat, tranquilo. certo? Sim. Então, pessoal, eu quero que vocês percebam o seguinte. Quando eu tenho uma área grande, eu vou colocar aqui a área e a velocidade. Quando a área aumenta, o que acontece com a velocidade? Aqui a gente percebeu que a área 2 diminuiu, né? A área 1 é 4 metros quadrados e a área 2 ou seja, a área de saída é 4 vezes menor que a área de entrada. E o que foi que aconteceu com a velocidade? A velocidade diminuiu. Certo? Então, quando a área aumenta, o que acontece com a velocidade? Perdão, falei bobagem. A velocidade aumenta também. Certo? A velocidade aumentou. A área de saída é o que? É 4 vezes menor que a velocidade. Aí existe uma relação inversamente proporcional. Então aqui está errado. Vou corrigir aqui a minha fala. Eu estou analisando a área de saída. Certo? A área de saída ela é o que? Maior que a área de entrada. Desculpem, gente. A área de entrada é maior que a área de saída. Então, houve uma redução da área. Certo? É isso que eu quero dizer aqui. Ó. Então, vamos repetir tudo de novo. Então, vamos lá. Eu tenho a área e tenho a velocidade. Em relação à entrada, a área de saída diminuiu. Certo? Então, eu vou ter o quê? A setinha apontada para baixo. Ou seja, houve uma redução da área em relação ao quê? A saída.
A área de saída é menor que a área de entrada. E o que aconteceu com a velocidade? Aumentou. Certo? A velocidade aumentou, porque a velocidade na entrada era o quê? 10 metros por segundo. Agora a velocidade na saída está 40 metros por segundo. Então houve um aumento da velocidade. Então, se você diminui a área, você aumenta a velocidade. Certo? Então existe essa que é a relação. A seta significa o quê? Se eu diminuir a área, no caso aí sempre a área de saída em relação à área de entrada. É uma notação que a gente está instituindo aqui. A área de saída, quando a área de saída for menor que a área de entrada, a velocidade vai aumentar. Se fosse o contrário, vou colocar aqui em azul. Se a área de saída fosse maior que a área de entrada, o que vocês acham que ia acontecer com a velocidade? Ela ia diminuir, certo? Então tem uma relação inversa aqui. Ok? Então vamos fazer com uma outra cor aqui, que aí vai ficar mais nítido isso aqui. Então eu vou apagar aqui. Eu vou apagar aqui. Então a seta escura significa o quê? A situação de que eu estou reduzindo a área, né? Então eu estou reduzindo a área. A área de saída é menor que a área de entrada. Então o que acontece? Que a velocidade aumenta. Então aumentou a velocidade. Agora eu vou usar a seta azul. A seta azul está dizendo que se eu aumento a área de saída em relação à entrada, eu vou diminuir a velocidade. Repare que existe um inverso. Se eu aumento a área de entrada, perdão, se eu aumento a área de saída em relação à área de entrada, a velocidade diminui. Se eu diminuo a velocidade, se eu diminuo a área de saída em relação à área de entrada, a velocidade aumenta. Certo? Ok? Então é importante que exista essa relação. Um exemplo prático disso. Um exemplo prático. Mangueira. Você vai lavar a sua moto, vai lavar o seu carro, ou vai lavar a calçada. Aí você está vendo que o filete d'água está saindo meio devagar, né? Assim, uma velocidade que você queria que fosse maior. O que a gente faz para aumentar a velocidade? Qual é o instinto? Como é que é? Qual é o pensamento instintivo que a gente tem? Diminuir a saída. Exatamente, fazendo o quê? Tacando o polegar no meio da mangueira, né? Do buraco lá da mangueira, da saída, né? A gente vai lá e coloca o dedão, só deixando um pequeno saídazinha da água. Aí o que acontece com o jato da água? Nossa, ganha uma velocidade alta, né? Então, eu diminuí a área de saída em relação à área de entrada, que é a área que está lá na torneira, presa lá na mangueira, certo? Então, isso é um exemplo prático de que isso acontece. No decorrer dessa aula, não sei se vai dar tempo, eu acho que não, vai ficar para a semana que vem. Quando a gente for pensar em pressão, aí o nosso cérebro vai bugar. O meu bugou também. A gente vai dar um nó na cabeça. Porque a nossa intuição física, nosso instinto, né? A nossa intuição, o senso comum vai dizer, e a velocidade aumentou, então a pressão também aumentou, né? É exatamente o contrário, a pressão diminui. Né? Porque a gente associa a velocidade alta com pressão alta. Mas é exatamente o contrário, a pressão vai diminuir. Depois, ao longo dessa parte aqui da matéria, eu vou colocar alguns vídeos de alguns experimentos mostrando exatamente isso. Mas, com tudo no devido tempo. Eu só estou dando um pequeno spoiler aqui, preparando o espírito de vocês, que quando chegar nessa situação, vocês não ficarem surpresos. Certo? Então, temos aí essa relação. Aumenta-se a área de saída, diminui-se a velocidade de saída. Diminui a velocidade, diminui a área de saída, aumenta-se a velocidade na saída também, certo? Ok, pessoal?
Dúvidas nisso aqui? Isso é uma análise bem simples, certo? Depois vocês revejam o vídeo para fixar isso aqui. E aí, pessoal, a gente definiu aqui já de forma bem simples e não sei se talvez detalhada, espero que seja, os conceitos de fluxo e vazão. Uma pergunta, a gente acabou de falar que a unidade de vazão é metro cúbico por segundo. E o fluxo seria o quê? Qual é a unidade do fluxo? É densidade vezes área vezes a velocidade, não é isso? Área vezes velocidade é a vazão, que é esse metro cúbico por segundo. Então, eu teria que pegar o meu fluxo aqui, φ, ele é o quê? É a densidade vezes a vazão, né? Se a vazão é metro cúbico por segundo, qual é a unidade de fluxo? Alguém saberia me informar? Dá uma olhada aqui no chat aqui. Se alguém respondeu. Amanda, Thaís, Crisia, Bruna, Lorena, Sabrina, Tiago. Quem mais estiver presente aí? Alguém saberia dizer qual é a unidade de fluxo? E, Francisco, eu precisaria saber a unidade da densidade. Densidade é o quê? Né? Quilograma por metro cúbico? Quilograma. Não é? A unidade da densidade é quilograma por metro cúbico. Então, aqui eu vou ter o quê? Ó? Em termos de unidade, ó. A unidade de fluxo, quando eu faço essa caixinha aqui, que eu estou falando de unidade, tá, pessoal? Também pode se utilizar para analisar a dimensão, mas eu estou falando de unidade. Aí eu vou ter o quê? A unidade do quê? Da densidade é o quê? É quilograma por metro cúbico, porque é massa dividido por volume, né? E a unidade da vazão é o quê? Metro cúbico por segundo. Então eu vou cortar o metro cúbico que está no denominador com o metro cúbico que está no numerador. E aí eu tenho o quê? Que a unidade de fluxo é o quê? Quilograma por segundo, ou seja, é massa por segundo, é massa por tempo. Em termos de dimensão, em termos de unidade, é quilograma por segundo. Que faz sentido também, né? A cada segundo está passando uma certa quantidade de massa. Ok? Só que, do ponto de vista de recursos hídricos, utilizar o fluxo não é muito simpático, certo? Não é uma grandeza muito simpática, não é uma coisa muito, digamos assim, como dizia o meu ex-professor, não é uma coisa assim, tchan, né? Não tem aquele brilho. Agora, quando você fala vazão, é uma coisa mais, né, condizente com a área de engenharia, né? É uma coisa que causa mais impacto. E a própria unidade também é mais fácil de assimilar, né? É mais amigável. A própria unidade e a própria definição do conceito de vazão, que é volume por segundo. Certo? Então a gente fecha essa parte aqui de fluxo e vazão. E agora vamos aqui gastar um tempo para falar desse princípio aqui. O nome pode ser grande, pode se causar um certo medo, entre aspas, mas isso aqui é importante para quê? Para a gente depois trabalhar o princípio que vai gerar a equação de Bernoulli. Que é o quê? Repara que eu já coloquei energia entre aspas. É energia mecânica aplicada na hidrodinâmica, certo? Ou na mecânica dos fluidos, digamos assim. Lembra lá da aula da Tieteteia, lá do ensino médio? Ou até mesmo na aula de Física 1, quem foi meu aluno no semestre passado. Ou de algum outro colega aqui meu, o Agostinho, o professor
Ivaí, a própria professora Júnia, né? A Júlia não, perdão, a vice-diretora, né? Enfim, o que acontece aqui agora? Lembra lá da física 1 que a energia cinética é o quê? É um meio da massa que multiplica a velocidade ao quadrado? Só que agora a gente não está falando de massa. Massa é uma coisa que está relacionada com o estado sólido, né? A massa de uma bola, a massa de um bloco, a massa, sei lá, de uma esfera. A gente está trabalhando com coisas líquidas, né? Com fluido, não, um fluido. Não é líquido não, vou corrigir a minha frase, com fluidos, certo? Como eu falei, todo gás pode ser considerado um fluido, mas nem todo fluido é um gás, certo? Então eu não posso usar a expressão líquido aqui. Vamos usar fluido. O termo correto é fluido. E para ser mais preciso ainda, é o fluido ideal. Então temos que a energia cinética ela é o quê? É um meio da massa e velocidade ao quadrado. Mas como eu falei, massa é um conceito que está relacionado com coisas sólidas. Temos que mudar essa cara da massa. E aí a gente volta a recorrer novamente à questão da densidade, que multiplica o quê? O volume, não vazão nem velocidade. É o volume. O V maiúsculo é volume. E aí o que acontece? Eu vou ter, aonde tem M, eu vou substituir. Vocês estão vendo aqui que massa é igual a densidade vezes o volume. Então eu vou pegar esse termo e vou substituir. E aí a energia cinética vai ser o meio da densidade, volume, que multiplica a velocidade ao quadrado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa energia cinética pelo próprio volume, certo? Associado com aquele fluido. Uma vez que eu faço isso, se eu divido pelo volume, eu vou ter agora uma grandeza que eu vou chamar de densidade de energia, certo? Por isso que eu coloquei aqui no enunciado energia entre aspas, né? Como vocês podem observar. Agora eu estou vendo o quê? Uma densidade de energia, certo? Uma densidade de energia que vai me dizer o seguinte: essa densidade de energia cinética é o que? É um meio da densidade do fluido que multiplica a velocidade com que ele está se movendo ao quadrado. Repara que é a mesma estrutura da energia cinética lá da física 1, só que agora não estou vendo um objeto sólido ou uma partícula única, eu estou vendo um sistema contínuo em que eu estou vendo o quê? A densidade. Eu estou vendo do ponto de vista da densidade, porque eu estou vendo um fluido, não estou vendo mais um objeto sólido. Ok? E de forma similar, ou praticamente análoga, né? Eu posso fazer com a energia potencial gravitacional. Eu posso dizer que eu tenho uma densidade de energia potencial como sendo o quê? A densidade do objeto vezes a gravidade vezes o y. O y é a coordenada vertical, tá? Vai estar relacionado com a altura. E da mesma forma que lá na física 1 eu defini a energia mecânica como sendo a energia cinética, eu não, desculpa. Como está sendo, é porque eu estou dando física 1 também, aí eu já fico pensando que fui eu que defini. Lá na física 1, vocês viram que a energia mecânica é definida como sendo a soma da energia potencial mais a energia cinética. E da mesma forma, a gente pode também fazer esse princípio, né? Em vez de falar de uma energia mecânica, vamos falar de uma densidade de energia mecânica. E aí essa densidade de energia mecânica eu vou representar pela letra E minúsculo. Então, o meu potencial, né? Minha densidade de energia potencial é o U minúsculo. E esse Ezinho, esse E metida besta aí, como vocês estão vendo aí, não é em letra de forma. O outro, o E, que está somando com o U. Esse E, ele é o quê? É a energia cinética. Na verdade, a densidade de energia cinética. E aí eu posso escrever, como vocês estão vendo aqui do lado da seta,
que essa densidade de energia mecânica é dada por essa expressão. Repare que a estrutura é a mesma que vocês viram lá em Física 1. A diferença é que eu peguei aquela equação e dividi pelo volume. Certo? Ok? Até aí, tudo bem, pessoal? Dúvidas? E, Francisco, faz muito tempo que eu fiz Física 1. Então, vocês voltam lá e façam uma revisão. Ok? E aí, da mesma forma que a gente viu lá o teorema trabalho-energia, onde a variação da energia mecânica pode ser zero, se eu tiver um trabalho de forças conservativas, né? Ou seja, então eu vou ter o quê? Que não há nenhum tipo de ação de força externa que vai roubar a energia do sistema, lá na Física 1. Estou falando de Física 1. Lá na Física 1 a gente viu isso. E aí a gente viu que a energia se conservava. Então a energia de um ponto vai ser, a energia mecânica de um ponto vai ser igual à energia mecânica do outro. Porque a variação da energia, o ΔE, era igual a zero. Da mesma forma, a gente vai ter essa mesma anotação, certo? Como não há perda de densidade de energia, certo? Supondo que eu não tenha nenhum tipo de ação dissipativa, eu vou ter que a energia vai se conservar, né? Eu vou ter um ΔE igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que o meu ΔE, certo? O ΔE final, vou até escrever aqui, ó. O ΔE final, que é a saída, menos o E inicial, é igual a zero. Isso quer dizer o quê? Apagando aqui rapidamente e reescrevendo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que E2 é igual a 1. Só que isso é muito, muito lindo, né? Como diz um professor meu, isso é muito bonito na teoria, mas na prática a gente percebe que não é bem assim que funcionam as coisas. Ah, Francisco, isso quer dizer que tem algum tipo de agente externo que vai interferir no na fluidez do líquido, do fluido, né? Isso ficou meio redundante, mas é assim mesmo. Né? No escoamento do fluido, pronto, aí a gente perdeu a redundância aqui agora. Melhorou aqui a expressão. Na verdade, não é que vai ter algum tipo de força, de atrito, porque não existe força de atrito atuando no fluido. Porque a gente está considerando que o fluido aqui é ideal, não possui viscosidade, a viscosidade dele é nula e não gera turbulência. Mas se tiver uma diferença de pressão, aí o que acontece? Esse ΔE não é igual a mais zero. Se eu tiver uma diferença de pressão associada entre a entrada e a saída, ou a saída e a entrada, aí vai depender de como que vocês vão querer analisar. Quando eu digo vocês, não é vocês alunos. É decorrer do problema que vocês vão se deparar no futuro. Certo? Depende da forma como o problema é posto. Se eu quiser ver a diferença de pressão entre a entrada e a saída, ou entre a saída e a entrada, não importa. Mas sempre tem um porém, né? Para que haja um princípio de conservação, o que eu tinha que fazer lá na energia mecânica? Lá na Física 1. Se eu tivesse algum tipo de força externa que não fosse de atrito, caso dissipativa, mas que estivesse atrapalhando o movimento, eu tinha que calcular o trabalho, né? E depois pegar esse trabalho e somar a variação de energia. E aquele trabalho lá que foi calculado lá na Física 1, era o trabalho da força gravitacional. Certo? Um exemplo rápido, fazendo um parênteses aqui, para depois a gente voltar. Se a gente subisse do alto de um prédio e jogasse qualquer objeto lá de cima, o trabalho da força peso é positivo, porque ele vai estar a favor do movimento. Agora, se você está lá na base do prédio, no chão, e você joga uma pedra para o alto, o que acontece? O trabalho da força peso
vai ser negativo, porque ele está indo na direção contrária ao deslocamento da pedra. Graças a Deus, porque se o trabalho fosse positivo, ia parar lá no espaço, né? Ou seja, eu joguei uma pedra, ela vai subir cada vez mais, porque o trabalho seria positivo, mas, graças a Deus, o trabalho é negativo, que é a forma como a gravidade vai dizer, olha, volta para cá, certo? Então, a interpretação física do sinal negativo do trabalho da força-peso quer dizer que ele está contra o movimento, certo? Mas não está roubando energia, ao contrário da força de atrito. Então, nesse contexto, pegando todo esse conceito que eu falei, nossa, tá tendo... Eita, peraí, o que está acontecendo? Tá tendo um eco aí, meu? Tem alguém que está com o microfone aberto, hein, pessoal? Por isso que está tendo esse delay aí. Então, pegando esse conceito e aplicando aqui, quando a gente verifica uma variação de pressão, essa variação de pressão ela seria o quê? Seria o agente parecido com a força da gravidade atuando, certo? Contra o movimento. Vamos supor que o fluido está saindo de uma parte baixa, ele entra por um tubo, e esse tubo não é uma linha reta, ele começa a subir. Aí você vai ter a ação da resistência do fluido, né? Perdão, você vai ter a ação da gravidade puxando o fluido, né? Não deixando o fluido escoar, subir. Aí eu vou ter que ter uma diferença de pressão. E aí, existe um porquê do seu sinal negativo, como vocês estão observando aqui. Então, esse ΔE não é igual a zero. Ele vai ser igual a menos um ΔP, que é uma variação de pressão, que é a pressão na saída menos a pressão da entrada. Por isso que tem o ΔP. O ΔP, o delta é sempre o quê? Uma variação. Final menos inicial. No caso aqui é saída menos entrada. O sinal negativo na frente, porque eu posso ter o contrário. Eu posso ter... Ele está saindo de um nível mais alto para um nível mais baixo. Certo? Certo? Por isso que tem um sinal negativo. É uma definição, é uma imposição, né? Para corrigir o caso fosse o contrário. Em vez de ele estar saindo no nível mais baixo para o nível mais alto, fosse o contrário. Tivesse saído do nível mais alto para o nível mais baixo. Então tem que colocar esse sinal negativo na frente. Então se eu abrir o delta, o que vai acontecer ao abrir o delta? Tanto o ΔE quanto o ΔP. Eu vou ter E2 menos E1, ou seja, a densidade de energia mecânica no ponto 2 menos a densidade de energia mecânica no ponto 1, que no caso é a entrada, e o 2 é a saída, é exatamente igual menos a diferença de pressão da saída com a entrada. E aí eu vou passar tudo que é índice 2 para o lado esquerdo e tudo que é índice 1 para o lado direito. Certo? Ao fazer isso, eu vou chegar nessa expressão aqui, ó, que vocês estão observando. E2 mais P2 é igual a E1 mais P1. E, consequentemente, abrindo agora o E2, o que é o E2? O E2 é toda aquela expressão que eu mostrei aqui em cima, né, que é a densidade de energia. Ó. É isso aqui que vocês estão observando aqui. Ó. É 1/2 da densidade, volume, velocidade ao quadrado, mais a densidade, gravidade vezes a altura. Né, que no caso aqui está representado por Y. E aqui vai ser o quê? Aí quando eu faço essa... Quando eu abro essa conta, eu vou ter isso aqui, ó. Tanto do E2 quanto do E1. Então eu vou ter 1/2 da densidade, a velocidade na saída ao quadrado, mais a densidade do fluido, gravidade, que multiplica a altura do nível mais alto, que é o Y2, mais a pressão no ponto 2, que no caso é a saída. Isso tem que ser igual a quem? A 1/2 da densidade, velocidade de entrada ao quadrado, que é a parte cinética, mais a parte potencial, mais a pressão no nível de entrada. Então, é esse desenho que eu estou falando aqui, ó. Então, eu tenho o quê? Uma altura H1 relacionado com a entrada e uma altura H2 relacionado com a saída. Aqui pode ser um Y1, um Y2, tanto faz.
E aí na entrada eu vou ter uma velocidade de V1 e uma área 1. E também uma pressão P1. Certo? E na saída eu vou ter o quê? Uma velocidade V2, uma área A2 e uma pressão P2. As áreas não necessariamente precisam ser iguais, né? Elas podem ser diferentes. Aí vai ser os casos particulares que a gente vai ver semana que vem. Mas de uma forma geral, essa quantidade aqui que vocês estão observando, densidade, velocidade ao quadrado, multiplicado por 1/2, mais a densidade, gravidade, a altura, mais a pressão, essa soma é uma constante no tempo. Ela não muda, certo? Seja para a área 1, seja para a área 2, se tivesse um 3 aqui também ia ser a mesma coisa, essa soma ia ser igual. Então, essa também é conhecida como o princípio de Bernoulli. Alguns autores também chamam isso de princípio de Bernoulli. Mas o nome que pegou geral, né, é a equação de Bernoulli também. É conhecida como equação de Bernoulli, ou Bernoulli, que também é isso que vocês estão observando aqui. Como eu falei, pessoal, essa aula foi uma aula bem teórica, né? As aplicações a gente vai ver semana que vem, ou à medida da semana que eu vou colocando outros vídeos. Dúvidas, pessoal? Eu sei que alguns de vocês vão dizer, não tenho dúvida, mas o que eu quero tentar passar para vocês é a essência das coisas, né? Quero mostrar para vocês que a física nada surge do nada. Não é um coelho que você tira da cartola, né? Você tem todo um porquê das coisas, né? Ok? Então, são 19h23. Eu poderia fazer uma aplicação aqui, mas eu acho que já está bom. A aula aqui já fluiu bastante. E a matéria acabou. Agora o que a gente vai fazer aqui, quando digo a matéria, é dessa parte aqui de hidrodinâmica. Acabou. Não tem o que inventar mais, em termos de novidade. O que agora a gente tem que fazer é aplicações e exercícios. E aí eu vou passar uma lista para vocês essa semana. Por favor, tentem fazer a lista. Eu sei que vocês têm 1 milhão de coisas para fazerem fora da universidade. Mas pelo menos tentem dar uma olhada na lista. E tentem ver também os vídeos. Teve uma colega de vocês aqui que falou uma coisa muito bacana, que eu gostei muito. Está fazendo um resumo, está assistindo os vídeos e fazendo um resumo. É muito bom fazer isso porque você vai estudando ao mesmo tempo, entendeu? Você